Muito bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Sempre muito especial esses encontros, sempre muito sagrado, é a minha observação a cada abraço, cada presença, seja especialmente a vocês, né, que estão aqui, mas também carregado àqueles que nos acompanham pelo YouTube e Spotify. Você é muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é um tempo de partilha. Nós sabemos que a partilha ela não se desenvolve só nesse espaço, mas chega a outros corações, a outras vidas em diferentes territórios, cidades, países. Então, que esse tempo seja muito precioso e que nós possamos todos juntos observar ou observá-lo como esse lugar sagrado que nós estamos adentrando. O Senhor nos ensine. Esse é o meu pedido, né? Em nome de Jesus. Eu queria começar a minha reflexão de hoje. Queria muito fazer primeiro uma pergunta, assim, né? A pergunta inicial é: como está a sua agenda? Já te perguntaram isso esse ano? Como está a sua agenda? Já perguntaram para você já? Aí quando você olha a sua agenda, assim, o que tem mais na sua agenda? Tem coisas urgentes e coisas importantes? E aí quando você pesa a balança, assim, tem mais urgência ou mais importâncias? Talvez você já está falando, para mim é tudo igual. Não é. Não é tudo igual. Então, assim, o que tem mais na sua agenda hoje? Mais urgências ou mais importâncias? Porque à medida que o tempo vai passando, à medida que a gente vai ultrapassando os tempos, né, os anos, observando o cenário que cada vez mais ele é digital, mais conectado, à medida que a gente vai mergulhando no nossa agenda de trabalho, fazendo com que as urgências sejam atendidas, nós corremos o risco de sermos moldados a quase mecanismos de tarefa, sabe? Parece que a gente sai de casa já todo meio que armado assim para as demandas que acontecem. E eu não sei com você, mas eu sinto um pouco essa pressão quando eu saio para o trabalho na minha semana. Eu sei do compromisso que eu tenho com os meus clientes, eu sei do compromisso que eu tenho com as metas que eu preciso bater, as entregas que eu preciso fazer com cada um desses trabalhos que eu me comprometi a fazer dentro da minha agência, né? E às vezes me sinto um pouco sobrecarregado só de contemplar a dinâmica do dia a dia de trabalho. É por isso que eu fiz essa pergunta. É para você responder para você mesmo, porque de repente, à medida do que você responde, a gente até se identifica. E, e eu não quero me tornar uma máquina de bater meta, sabe? Não quero me tornar uma máquina de é, viver sobre as responsabilidades das minhas tarefas, dos meus trabalhos. E também não estou dizendo que eu não devo me dedicar ao trabalho. Pelo contrário, nós precisamos nos dedicar ao nosso exercício de trabalho comum, cotidiano, mas a gente não pode fazer com que eles nos, nos tirem, né, da vida, né, da humanidade, da possibilidade das relações, que isso sim é importante. E aí esse exercício de olhar para a nossa agenda e ver muito mais tarefas urgentes do que tarefas que são do campo dos nossos afetos, é para nós urgente perceber e começar a mudar um pouquinho essa dinâmica. Ao menos para a gente organizar essa balança. Senão a gente vai para o corre
e esquece dos nossos afetos. A gente vai para o corre e esquece daqueles que nós amamos e que de fato a gente importa. E hoje eu queria fazer um olhar para dois mundos, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, seu aplicativo. Você pode até, se quiser, ouvir a minha leitura, porque eu queria olhar para o encontro de dois mundos, de duas realidades. Um mundo é o mundo da geografia do poder. E o outro mundo é esse que eu tenho inspirado a comunidade, o mundo da presença itinerante. E é fazendo um contraponto sobre essas duas dinâmicas que afetam o nosso cotidiano, os nossos dias, e como a gente se relaciona a partir disso. Dois mundos. Mundo datado pela geografia do poder e o outro mundo pela geografia dos afetos. João capítulo 4, versículo 46. Vou ler até o versículo 49. E aqui, esse texto nos faz observar o encontro de um homem que tinha praticamente tudo sob controle. Mas ele não tinha, de fato, quem ele amava. Ou as coisas que ele amava não estavam sob o controle dele. E aí nós vemos no versículo 46 de João 4, o texto que diz: mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, ele e Jesus. Mais uma vez, Jesus visitou Caná da Galileia, onde ele tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Aqui nós temos uma inversão radical da atuação de um homem que vai ao encontro de Jesus. Nós estamos falando desse personagem que não tem nome, mas é identificado pelo seu cargo, um oficial do rei. E o oficial do rei é um homem com muita autoridade. O oficial do rei é um homem que tem muitos recursos. Quando nós pensamos nesse tempo e nessa realidade, nós estamos falando de uma pessoa com muitos recursos, que tem um status dentro de uma estrutura de poder relevante, e ele agora precisa fazer um movimento. E esse movimento é descer do pedestal que ele está. Descer do lugar de poder que ele habita. Se esvaziar, se retirar das prerrogativas de poder que ele tenha até então conquistado, mas ele precisa sair desse espaço, e é o que ele faz. Ele sai de Cafarnaum e vai para Caná da Galileia. Cafarnaum era o grande centro econômico da cidade. Cafarnaum era o lugar onde havia todo a arquitetura militar daquela cidade. Cafarnaum também era o lugar ou o território econômico da região. Era ali que saía toda a gestão para as províncias ao redor. Cafarnaum é a Avenida Paulista, é a Faria Lima. Cafarnaum é o lugar onde as dinâmicas da cidade estão sendo construídas, tratadas, trabalhadas, né, desenvolvidas, testadas, manipuladas. É nesse lugar, Cafarnaum, que esse homem, esse oficial do rei sai.
Ele sai de Cafarnaum, desse lugar que ele exercia a sua competência, que ele exercia a sua atividade, a sua autoridade, inclusive, sai desse espaço e ele vai para Caná, na região da Galileia. Caná já é um território totalmente diferente. E Caná é o gueto, é a quebrada, né? É um bairro, é uma região, uma pequena província. Esse lugar que ele sai, né? Ele sai de Cafarnaum, com toda essa estrutura e com uma etiqueta, né? Com um crachá de autoridade. E ele vai para Caná da Galileia, que é um vilarejo, lugar menor, e que é muito conhecido pelo povão, né? E o que o povão sabia de Caná? É que Jesus tinha transformado água em vinho. Então aquele lugar ficou conhecido por um milagre de Jesus. Algo extraordinário aconteceu na quebrada. E todo mundo estava sabendo, porque a notícia na quebrada espalha mais rápido, né? A gente se conecta de maneira... A nossa tecnologia de comunicação, ela é muito avançada. E é em Caná que a informação, ou na verdade é em Caná que essa cidade foi reconhecida por esse evento. E ela representa, pelo menos na minha cabeça, o lugar de ministério itinerante. Porque é ali que aconteceu o primeiro milagre de Jesus. É nesse lugar, nessa pequeno vilarejo, que Jesus fez o seu primeiro milagre. E é nesse lugar que ele inaugurou o seu ministério itinerante, o seu ministério de presença itinerante. É nesse lugar que ele manifestou também a lógica da encarnação do sagrado. E ele trouxe para nós a possibilidade de testificar o sagrado no meio de nós. Um Deus que agora se manifesta na vulnerabilidade do território e se relaciona na vulnerabilidade das humanidades que ali habitam. É como se nós estivéssemos presenciando o sagrado se misturando no barro, o sagrado se misturando no chão de terra batida, o sagrado se manifestando na poeira da estrada e também na dor de cada uma daquelas realidades que haviam naquele lugar, cada uma daquelas pessoas, né, que habitavam aquele lugar. E aí o oficial do rei, né, ele sai dessa estrutura de comando para virar pedinte. Ele sai da estrutura de comando para virar um pedinte. Isso é assim uma revolução, né? Porque tudo que uma pessoa que atingiu um status social não quer é virar pedinte. E esse é um dos medos sociais. Pedir. E eu, quanto pastor, tenho encorajado a minha comunidade a nunca ter medo de pedir. Pedir, inclusive, ajuda. E nós precisamos encorajar o nosso coração, a nossa mente, a pedir ajuda. Porque é com a coragem de pedir ajuda que a gente é acolhido pela nossa comunidade, pela nossa pastoral. É com a coragem de pedir ajuda que a gente é acolhido pelos nossos familiares, pelas pessoas que perto. É com a coragem de pedir ajuda que nós nos permitimos a fazer terapia, a ir em busca de socorro. Então essa coragem, que ela é muito dita por mim nesse espaço, ela não é um instrumento de qualidade lá fora. As pessoas têm medo disso. E agora nós estamos observando alguém que sai desse lugar, vai para um território que tem uma característica de vulnerabilidade
e faz um exercício, pedir ajuda. Ele vira um pedinte. E mais do que virar um pedinte, ele pede ajuda para um andarilho, para um cara que não tem onde repousar a cabeça para dormir, diz as escrituras sagradas. Ele vai de encontro com um andarilho que, inclusive, estava sendo perseguido pelo seu senhor, por aqueles que ele servia. Consegue perceber a dinâmica desse movimento? Que não é um encontro natural. Não é um homem que foi ao encontro de Jesus pedir ajuda porque o seu filho estava à beira da morte. Não. Aqui nós estamos falando de complexidades muito maiores e que para nós é necessária ser observada. Nós estamos fazendo aqui quase um exercício de epistemologia, né? E a gente vai examinando a cultura, a forma, o jeito, o lugar, presença, a maneira como se fala, como se age, como se põe, como se observa. É nesse lugar que nós alcançamos a amplitude da complexidade desse encontro de um homem com Jesus. E eu penso que muitas vezes a gente precisa passar por essa quebra, sabe? Ou a gente precisa ser meio quebrado. No sentido de perceber que nos é necessário se despir de tudo aquilo que a gente encapou ao longo da vida e da trajetória, para poder se apresentar diante do sagrado de maneira mais nua, mais livre. Eu tenho um professor que ele costuma dizer: a gente precisa chegar diante do sagrado se desacebolando. Sabe o que é isso? Tirando as escamas, as cascas. A gente precisa se desacebolar mesmo diante de Deus, tirando as nossas máscaras, as nossas etiquetas, tirando o crachá, para se aproximar diante de Deus e conseguindo, no mínimo, tentar se auto compreender ou se auto ou poder se ver, para a gente não chegar diante de Deus se definindo a partir das coisas que a gente tem. Para a gente não chegar diante de Deus se definindo a partir da nossa conta bancária, se definindo a partir do nosso crachá, da nossa posição social, da nossa etiqueta, da forma como a gente construiu. E é dessa forma que nós queremos chegar. Porque Deus não nos observa pelo nosso status social, não é sobre essas categorias que ele nos observa. Eu ainda me arrisco a dizer, porque eu tenho feito esse exercício já há anos. Como que eu observo as pessoas? Eu só vou falar para vocês e para quem está nos assistindo. Mas é a minha forma de analisar as minhas relações, como eu me aproximo ou não das pessoas. É como elas se apresentam. E mais, eu não analiso currículos, porque o melhor currículo é a análise das pessoas que convivem com essa. Como ela constrói a sua relação. Se você quer saber se a pessoa, como é o caráter dessa pessoa, olhe as pessoas ao seu redor e olhe os afetos que ela construiu. Inclusive, eu aprendi isso com Jesus. Porque Jesus, certa vez, olhou para os seus discípulos e falou assim: o que eles estão dizendo ao meu respeito? E às vezes a gente precisa fazer esse exercício. O que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito? Ainda que elas tenham uma visão equivocada, não tem problema, porque com Jesus aconteceu, não vai acontecer com a gente? Quando Jesus perguntou para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Elas diziam, os discípulos disseram: ah, Jesus, dizem que você é um profeta,
você é um enviado de Deus. Dizem que eles estão impressionados com a presença. Acho que Jesus olhou assim e falou: deu ruim, né? Eles não estão entendendo nada. E precisou de uma intervenção dos céus para revelar a Pedro e dizer: não, tu és o Filho, Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou: muito bem, mas não foi você, não veio de você, foi o Pai que te revelou. Sabe, entende esse processo? Mas o que eu quero fazer, né, o exercício que eu gostaria de fazer nessa reflexão, é mostrar que a gente, de fato, vem carregado de muita competência profissional, vem carregado de muita sabedoria daquilo que a gente construiu na nossa trajetória, mas é, toda essa competência, todo esse trabalho, toda essa etiqueta, essa estrutura que a gente constrói, ela não é suficiente diante, por exemplo, desse moço que se achega diante de Jesus com a morte iminente do seu filho. Toda a estrutura que ele tinha não era suficiente, porque o que ele tinha não não era suficiente, não servia para nada. Para aquilo que ele precisava, não servia para nada. E aí tem o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que tudo que nós construímos, ou a maioria das coisas que nós construímos, não serve para nada. E diz que a maioria das coisas urgentes que não servem aquilo que é importante. Nós somos excelentes para muitas coisas. Muitas coisas que nós temos excelência, eles não servem. Você pode ser um grande CEO de uma multinacional, não conseguir resolver a sua relação com seu filho, não conseguir reestruturar a relação com a sua esposa, seu marido. Pode ser uma grande CEO de uma multinacional, mas não consegue ter relação com seus afetos de cuidado, de respeito, não consegue dar para elas um tempo de qualidade, um tempo de conversa, um abraço real e generoso. E aqui nós aprendemos que Deus, ele não está interessado com os títulos, ele de fato está nesse lugar de fragilidade sempre, observando quem nós somos. E a gente precisa mesmo observar, chegar nesse lugar e entender que não adianta criar qualquer tipo de persona, sabe da nossa essência, quem nós somos, sabe da nossa identidade e a presença de Deus como é. A gente reconhece o imitações. Segundo ponto dessa reflexão é perceber a necessidade de reavaliar a prioridade, porque aí eu continuo a leitura de João capítulo 4, no versículo 50, porque agora nós estamos diante da resposta de Jesus. Depois desse encontro do oficial com Jesus, desse desejo, dessa súplica por socorro, cuidado, resgate do seu filho que estava batido pela morte, Jesus responde, versículo 50, volte para a sua casa, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda no caminho, seus servos viram ou vieram ao seu encontro com a notícia que o menino estava vivo. Quando perguntou as horas que seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre baixou, deixou ele ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera: seu filho. Ele entendeu que naquele momento que Jesus disse, seu filho estava recebendo a sua cura. E assim, creram
ele e todos os que eram da sua casa. A resposta de Jesus aqui, em primeiro momento, é um choque, né? Ele fez uma viagem aproximadamente de 30 horas, uma caminhada, 30 horas, e uma jornada de 30 horas que tinha um motivo, né? Tem gente que faz caminhadas tensas, não tem um motivo relevante, né? Ele tinha um motivo humano, de cuidado para com seu filho. E aí ele faz esse caminho, faz a sua jornada de 30 horas, de aproximadamente 30 horas, e chega até esse lugar. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus fala: volte para sua casa. Você já se imaginou nesse lugar? Em que você faz toda essa via sacra, e quando chega diante de Jesus, ele fala: agora volte para sua casa. Seu filho vai ficar bem. Essa fala de Jesus, no primeiro momento, ela parece uma grande provocação. Porque Jesus não dá um show. Ele não faz nenhum movimento extraordinário. Não faz nenhum movimento que a gente possa considerar como um espetáculo de grandes sinais. Diz para aquele moço: volte para sua casa. Ele só anuncia. Ele deu uma palavra e enviou esse homem de volta para o seu território de afeto. Foi a única coisa que ele fez. Deu uma palavra e o enviou para o seu. E é nesse lugar que eu considero talvez um dos grandes momentos sagrados desse texto, dessa história. Porque Deus está sempre nos propondo um caminho de volta. Deus está sempre nos propondo um caminho de volta para os nossos. Ele não disse para voltar para o imperador. Ele não disse para voltar para o seu lugar de trabalho. Oh, vai trabalhar. Vai lá continuar com seu trabalho que seu filho está curado. Corre atrás, vai atender sua agenda urgente. E o que é importante eu vou cuidar para você. E tem muita gente que sustenta esse tipo de conversa. Ah, por que você não ajuda em casa? Por que você não faz as suas tarefas? Ah, isso daí numa expressão bem machista, isso daí é para minha mulher. Ela faz. Eu cuido das urgências do mundo. Escolhas, meus irmãos. Que tipo de espiritualidade você quer construir para a sua vida? Essa não condiz com o que Jesus está tratando aqui. Deus não está colocando em primeiro lugar as urgências, mas colocando aquilo que de fato é importante. Colocando as coisas nos seus devidos lugares. Jesus olha para aquele moço e fala: volte para sua casa, não é tirando uma dele. Mas ele está falando assim: volte para os seus afetos. Volte para o lugar que você não deveria ter saído. Inclusive, lá na sua casa tem bastante gente, hein? O texto diz que os servos saíram ao encontro do seu senhor, que é o oficial do rei, para dar o anúncio que o filho estava curado. Então era uma casa bem estruturada, né? Casa que tinha. Essa semana eu vi um post falando que que rico tem babá, pobre tem celular. Fica a reflexão aí e a provocação. Essa dinâmica, ela se sustenta desde esses tempos. Perceber que um status de poder econômico pode manipular uma agenda, transferindo responsabilidade. Esse filho doente ou esse filho à beira da morte só recebe a sua cura a partir de um exercício
que Deus faz para o seu pai, dizendo: volte para os seus afetos. E aí eu corrijo, porque não, filho doente, nem dizer isso, porque o texto não diz. Diz que ele estava à beira da morte. E a ideia de filho à beira da morte pode ser a ausência do afeto. Entende? Pode ser a ausência da presença de um pai não presente, de um pai que não produz mais afeto, de um pai que terceirizou os seus afetos. E aí Jesus fala: volte para sua casa, volte para os seus afetos, que seu filho vai ficar bem. Está todo mundo comigo? Esse é o insight da nossa manhã, do nosso encontro. Perceber o que é importante. Importante é o que nós trazemos dentro de nós. Compreender o significado da palavra importante. Importare, latim. In, sufixo, que é para dentro. Colocar dentro. Portare, portar, trazer, carregar. É nesta dinâmica, compreensão de uma palavra que precisa ser compreendida como objeto absoluto da nossa espiritualidade, da nossa jornada de fé. Como está a sua agenda? Ela está atravessada pelas urgências ou pelas importâncias? Pela dinâmica avassaladora do trabalho, da correria, da loucura que é isso aí. Tempo ou seus afetos? Urgente, meus irmãos, é o relatório. Urgente é a meta que você tem que bater. Urgente é os clientes que eu tenho que atender já amanhã. Já tá, tem que. Isso é urgente. Agora, importante é o que a gente carrega no coração. É o que a gente carrega na memória, é o que não mede esforços para fazer. Eu acordei às 2, acordei às 5, acordei às 6. Tô benzão. Porque quando você faz por algo que é importante para você, tem sobrecarga. Cansaço do corpo, depois a gente resolve, dá um jeito. Um pouquinho aí do domingo para a gente descansar. Mas não tem algo mais precioso do que você acordar. Para mim tem sido muito precioso acordar na madrugada para ninar. É uma experiência nova para mim. O que eu estou dizendo aqui é que isso pode ser transferido para você a partir do seu lugar, dos seus afetos, da relação que você tem com a sua companheira, com o seu companheiro, da relação que você produz com os familiares. Esse núcleo que a gente considera importante, como ele está organizado. E é assim que a gente se organiza. É dentro disso que a gente se organiza. E quando aquele homem volta, ele não volta apenas para um milagre extraordinário. Volta para casa, volta para os afetos, volta para uma nova escala de prioridades. Volta para exercer uma nova escala de prioridade, diferente da que ele estava até então. E esse é talvez o grande resultado, né? E lá no versículo 53, olha o resultado final dessa conversa. Creram ele, o oficial do rei, e todos os da sua casa. É extraordinário. Esse é o milagre. Um homem que volta para os seus afetos com a sua perspectiva e crença ressignificada. Ele olhava para Jesus como um cara especial que poderia fazer coisas extraordinárias, agora ele sai consciente que ele teve um encontro com o sagrado e o sagrado afirmou para ele que o melhor a fazer é voltar para os seus afetos. E ao exercer
crendo na fala daquele mestre, todos da sua casa são impactados por essa salvação. É essa dinâmica, fé, que eu sonho para a nossa comunidade. De gente que se desconecta um pouco mais. Eu sei o quanto é difícil a gente se conectar para estar presente, para ser um presente para as pessoas, para dar tempo, cuidado, olhar e abraço. Ao contrário, meus irmãos, o amor não é o ódio. Ah, eu não te amo mais, eu te odeio. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Quando você já não sente nada. O contrário do amor. Vazio absoluto. Você olha, ama, não sente nada. Diferente. E a indiferença dentro de casa, dentro dessa casa existencial que a gente tem produzido em nossos afetos, esse é o nosso lugar de adoecer. Talvez essa criança, beira da morte, adoece, falta de afeto. Talvez seja isso. E é diante dessa reflexão que eu concluo com um convite à mesa. Quero convidá-los e convidá-las para a mesa que Jesus preparou para nós. Essa manhã nós vamos partir o pão, partilhar o pão. Essa manhã nós vamos olhar para um cálice e dando mais uma vez o significado que a aliança que foi o mestre que nos encontra na jornada, provoca, muda vida, tem igual. Você vai receber o pão e o cálice. Peço para que você não coma aí cálice conjunta. Essa é uma forma estável de celebrar a partilha sagrada de maneira conjunta, comunitária, porque a celebração da ceia hoje é esse convite para a gente reavaliar nossa agenda. A celebração da ceia de hoje é um convite para a gente reavaliar as nossas prioridades. Porque a mesa, a ceia, é o lugar de encontro social, mesa da ceia proposta, lugar de encontro em Jesus. E é esse lugar que nós chegamos, tiramos as sandálias dos pés, termo mais contemporâneo, a gente chega, a gente tira o crachá, tira o chapéu, tira as cascas, as camadas, as máscaras. É nesse lugar que a gente vai se despindo para adentrar no sagrado sem querer se apresentar como o mundo, né, deseja que a gente se apresente. A gente vai se moldando para atender essas demandas. Aqui é diferente. Aqui você vazia de todas essas prerrogativas, se apresenta diante de dizendo: eis-me aqui, Senhor, vulnerável que sou. E é nessa vulnerabilidade que eu me prostro, entrego a sua santidade, a sua graça ao Senhor. Nada sou sem ti. Nada sou. 1 Coríntios 11, 23 e 26 diz:
que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor. São isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olhe para esse pão. O que esse pão está dizendo para você? Algo simples. Pare de economizar, eu te amo. Pare de economizar afetos. Pare de economizar amor. Esse pão, que deixa de ser um símbolo natural, mas passa a simbolizar o corpo de Cristo partido por nós, está dizendo, é, volte para sua casa, volte para os seus afetos, porque haverá cura. Haverá cura. É Jesus, assim como fez com esse oficial do rei, faz com cada um de nós quando direciona a sua fala para que nesse lugar de volta para casa, de volta para os nossos afetos, a gente tenha uma jornada e tenha também um caminho a seguir. Porque a gente às vezes também quer milagre rápido, né? Quer que ele aconteça assim do nosso jeito, né? E aí Jesus fala: volta para casa, faz mais uma jornada, mais uma caminhada de 30 horas aí. Haverá milagre, mas volta refletindo, volta pensando. E é o que Jesus está falando, fazendo conosco, está nos provocando nessa, dizendo para mim e para você, volte para os seus afetos. E nessa jornada, nesse caminho de volta, sua reflexão. Pense sobre tudo. Não saia daqui vazio, mas pegue essas informações que foram compartilhadas contigo, vinda de Deus, faça a sua reflexão na semana, na sua jornada. Faça ponderações do seu dia a dia e o que você tem, né, tratado, as urgências, as importâncias, porque ao comer desse pão você está simbolizando a memória de Cristo no seu cotidiano, na sua jornada. Bem, meus irmãos, esse é o corpo de Cristo partido. Pode comer, faça ele. Seja exaltado no meio de nós. Seja exaltado através de nós. Dedicamos, Senhor, o nosso coração, vidas, nossa disposição de vida ao sonho que o Senhor sonhou primeiro. Eis-nos aqui, Jesus, nos envia, nos faz, Senhor, missionários da sua grande obra. Nós queremos, de fato, trazer o céu como presença fundamental dos nossos afetos. Porque o céu é a presença de Deus. A gente não quer o inferno ou os infernos, porque o inferno é só a ausência de Deus nas nossas relações. Agora, se Deus estiver presente, haverá céu, haverá bonança, haverá amor, haverá paz, alegria. Então, Senhor, ouve a nossa oração. Vem cear, Senhor, em nossa casa.
maneira semelhante, depois de comer o pão, Jesus pegou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, vocês estão anunciando minha volta. Mas quando é essa volta, Rafa? Agora, nesse exato momento. Deus que volta para a nossa casa existencial, Deus que volta para os nossos afetos, torno, muda tudo. Milagre de Deus vivo, tá? Brinde a vida de Deus, nós, para os nossos cálices. Aleluia. Nova aliança. E a afirmação do nosso compromisso. Em nome do Hoje, esse encontro não seja marcado por algo que a gente recebeu de Deus. Que esse encontro seja marcado por algo que nós nos tornamos para nós e para os nossos. E o amor de Deus, que a graça do Senhor Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todas e todos. Saímos daqui impactados pela sua presença, marcados por essa mensagem, que ela seja uma mensagem viva, cotidiano, que o Senhor prepara para nós. Na jornada, com Deus, fé, coragem, nós te agradecemos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Não deixe de dar um abraço caloroso, abençoado a cada um dos presentes.